E é gostoso quando Deus nos dá uma palavra. Na sexta-feira dormir pensando na palavra, no sábado dormir pensando na palavra, amém? Até agora, antes um pouco do jogo, eu estava ali pensando na palavra, eu estava assistindo o jogo. Quando acabou o primeiro tempo, eu já falei até para a Laís: acabou, o Brasil saiu, vai embora. Eu já fiquei na expectativa de vir para o culto. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus, o que Ele quer tratar conosco é algo profundo. Deus, Ele nunca vai tratar com você, preste atenção, algo superficial. Não, porque Jesus sabe que a superficialidade não leva você a lugar nenhum. Deus, Ele quer tratar no seu profundo. Deus, Ele quer sacudir a tua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. E para isso, Ele vai mover profundamente na tua vida, através do teu Espírito. Abra a tua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Em primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 7. Primeira carta de João, capítulo 3. E versículo de número 7. Em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode contaminar pecando, não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça é do diabo, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Amém? Poder sentar em nome de Jesus. O apóstolo João é aquele apóstolo que parece na Bíblia o discípulo a qual Jesus amava. Jesus amava João. Jesus amou os outros discípulos também. Mas Jesus tinha um carinho especial por João, porque João era um discípulo dedicado. Um homem que aplicou a sua vida para ser um exemplo da palavra de Deus. Nem entanto, Jesus fez uma promessa sobre a vida dele. Jesus disse que ele era o único discípulo que ia morrer por morte natural. E isso se concluiu. Ele morreu de velhice, ali na ilha de Patmos, exilado como criminoso de Roma. João também, ele dedicou o seu ministério, seu apostolado, ele dedicou em desmascarar os falsos cristãos. Porque como o cristianismo estava em grande crescência, e a igreja primitiva, cada dia mais, o Senhor acrescentava almas a essa igreja, poderosa em Cristo Jesus, usando a vida dos discípulos. João também viu, nesse contexto de crescimento da igreja, pessoas que se diziam cristãos, entrando no meio da comunidade, tentando estragar como uma verdadeira fruta podre no meio da congregação da igreja. E João, enfaticamente, corajosamente, ele partiu para cima desses falsos cristãos, desses homens que falavam que serviam a Cristo,
desses homens que falavam que seguiam a lei de Deus, mas o seu comportamento era errado, fora da palavra do Senhor. Então, João, ele vai declarar guerra contra esse movimento de falsos cristãos. E ele então vai escrever não só o Evangelho de Jesus Cristo, combatendo os falsos cristãos, como também as suas epístolas. Então olha como ele começa dizendo: filhinhos. A carta de João é direcionada para os verdadeiros cristãos, para que eles ficassem o quê? Atentos, espertos, vigilantes às manobras dos falsos cristãos, que infelizmente, meu irmão, eles estavam querendo se inserir na igreja, querendo ter direitos dentro da igreja, mas não praticando a verdade, não servindo a Deus de coração, mas sendo ali uma pedra de tropeço no meio da congregação. Então João começa dizendo: filhinhos, ninguém vos engane. Olha o que João diz aos verdadeiros cristãos, aqueles que estão pagando preço, aqueles que estão dando a sua vida pelo Evangelho, aqueles que realmente passaram por uma transformação, eram sim, outrora, também servos do diabo, mas agora eram homens restaurados, eram homens que nasceram de novo, e nasceram da água do Espírito, por ter aceitado Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Eles não viviam mais no pecado, eles viviam renunciando o mal, o pecado, a mal doutrina nas suas vidas, mas aqueles que não queriam renunciar, o mundo estava ali entre eles. Então João vai dizer: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João, ele já foi logo de cara, demonstrando a diferença entre o verdadeiro homem de Deus e o falso homem de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro homem de Deus, ele vai andar em justiça, de cabeça erguida, aleluia, sabendo em quem ele tem crido, e sabendo que o seu Deus, aleluia, está acima de tudo e acima de todos. Mas o falso cristão não. O falso cristão, ele vai ser injusto, as suas decisões são imparciais, as suas escolhas são fora da palavra, e o seu comportamento o condena, o entrega pela sua falta de temor, pela sua falta de amor e pela sua desprezabilidade pela palavra de Deus. Então, nós precisamos nos atentar para isso, porque do mesmo modo que João despertou os verdadeiros cristãos para que tomassem cuidado com os falsos, assim nós temos que fazer nos dias de hoje. Porque há muitos falsos profetas, muitos homens que se dizem de Deus, mas não são, porque vivem na mentira. Quando tem oportunidade de subornar, suborna. Quando tem oportunidade de roubar, rouba. Quando tem oportunidade de fazer o mal, faz. Mas estão como ovelhinhas sentados no meio da igreja, achando que são homens de Deus, mulheres de Deus, e não são. Então nós que estamos no caminho do Senhor, que estamos pagando preço, que estamos desviando do pecado, precisamos denunciar os falsos profetas. Precisamos também, como João, nos levantar com voz audível e dizer: isto é mentira o que você está pregando. Isso é falso o que você está afirmando.
Porque há muitos aí, meu irmão, interessados somente em dinheiro, em fama, em status, estão pregando o evangelho que não é de Jesus Cristo. Então o primeiro passo para ser um filho de Deus, legítimo, verdadeiro, sem falsidade, é não aceitar a mentira, é não aceitar a falsidade, é não aceitar o falso evangelho na sua vida. Porque quem mantém o falso evangelho, quem mantém a vida do falso cristão, é o próprio diabo e não Deus. Está aqui na palavra. Aleluia. E ele vai dizer: quem comete pecado é do diabo. Olha o que João vai dizer. Rasgadamente, abertamente. Porque é o seguinte, meu irmão, esse negócio de ficar pregando só o que as pessoas querem ouvir, esse negócio só ficar, entendeu? Passando a mão na cabecinha de irmãos dentro da igreja, de crente, e falar assim: não, mas o que você quer fazer? Que jeito você quer viver? Tudo bem, mas cuidado com isso, cuidado com isso, concordando com coisa errada. Isso não leva ninguém para lugar nenhum. Que Deus preparou, porque leva assim para onde o diabo preparou, para sua cilada, para suas armadilhas. Então não se engane, irmão. Para ser o homem de Deus, para ser verdadeiro cristão, para ser filho de Deus, tem que pagar o preço. Aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não mudar de vida, não se transformar da água para o vinho, aquele que não deixar que o Espírito Santo faça obra no teu coração, você não é filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aquele que comete pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou na terra para desfazer, destruir o trabalho do diabo nesta terra. Porque os homens estavam condenados. Jesus veio salvar a humanidade. Jesus veio salvar a você e a mim. Porque nós, outrora, aleluia, estávamos também afundados pelo lamaçal do pecado. Irmãos, entenda. E para que você entenda mais profundamente, eu, no passado, não era de Deus. Eu não era de Deus. Eu servia a Satanás. Através do meu corpo, das minhas palavras, eu servia o diabo. Mas o dia que o Senhor Jesus cruzou o meu caminho, aleluia, Ele transformou a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu renunciei a este mundo. Eu abri mão do que eu fazia. Aleluia. Eu não quis mais o pecado na minha vida. E eu passei a caminhar com o Senhor Jesus. Acredito que nos primeiros anos eu ainda não me tornei filho de Deus, mas hoje eu digo em alto e bom som: eu sou filho de Deus. Aleluia. E não sou filho de Deus por causa das minhas convicções, não. Eu não sou filho de Deus porque é minha vontade, não. Eu sou filho de Deus porque Deus determinou, aleluia, que eu passasse a ser filho de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Para isso é transformado toda a nossa realidade, toda a nossa vida. Aleluia. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais. Aleluia. Quem andava pelo mundo aí fazendo a vontade de Satanás já não faz mais. Por quê? Porque ele reconheceu que o melhor caminho é Jesus. Aleluia. Então ele vai dizer: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Irmão, você tem
Você tem nojo do pecado. Todo dia. Eu acredito que não é só para mim. O pecado se apresenta todo dia para nós. Todo dia o pecado se apresenta. Mas todo dia eu digo, não te quero. Eu não te quero porque eu sirvo a Deus. Eu não te quero, pecado, porque eu já escolhi o Senhor Jesus. Todo dia, você tem opção de pecar. Porque para pecar, meu irmão, ninguém aqui precisa fazer força, não. Nós suamos a camisa, fazemos força para não pecar. Mas para pecar é questão de milésimo de segundo. Milésimo de segundo você peca. E isso te afasta de Deus. Se você não se arrepender do seu pecado. Quem está entendendo, diga amém. Entenda, Deus, Ele não espera que você não erre. Sabia disso? Ele conhece a natureza humana. Ele está esperando eu errar em algum momento, em você errar em algum momento. Ele não espera você acertar todo dia, não. Ele não está esperando isso, não. Mas Ele está esperando de mim e de você, como verdadeiros cristãos e filhos de Deus que somos, que não caímos na cilada do diabo através do pecado. Isso Ele está esperando. Que você não caia no pecado. Que você não erre, não. Que você deixe de acertar, não. Mas Ele espera que você não caia mais no laço do pecado. Por quê? Porque Ele te deu oportunidade para você nascer de novo. Amém? Como que vamos impactar uma geração que está caminhando para o inferno? Como? Vivendo igual eles? Não, diferente deles. E é aí que se manifestam os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, para dar um contraste diferente lá fora. A luz do mundo, o sal da terra. Então, irmão, para quem já andou no submundo, para quem já andou no crime, para quem já andou, aleluia, em vielas, em favelas, sabe o preço que se paga em continuar nessa vida desgraçada, de humilhação, sendo cavalo de Satanás, empregado dos demônios. Mas quando Jesus libertou minha vida, meu irmão, os demônios pisavam em mim. Hoje sou eu que piso na cabeça dos demônios, na autoridade que o Senhor Jesus entregou nas minhas mãos. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Hoje eu posso entender o porquê, aleluia, que as pessoas procuram a droga, a prostituição. Hoje eu entendo porque as pessoas não obedecem à palavra. Porque elas são seduzidas pelo pecado de Satanás. São seduzidos. Mas só são seduzidas aqueles que ainda têm dúvida de quem é Deus nas suas vidas. Então Ele vai dizer: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Qual é a semente de Deus? Fala para mim, qual é a semente de Deus? A palavra. A palavra é a semente de Deus que caiu em terra boa, chamado teu coração, e germinou. Aqui, ó. Ela cresceu e deu fruto. Ela cresceu na tua vida e deu fruto. Você está me entendendo? Levante a mão aí quem já recebeu a palavra, a semente de Deus na sua vida. Aleluia! Ela vai crescer, aleluia! Ela vai germinar, crescer e vai dar fruto na tua vida. E fruto para a justiça. Para que o mundo veja o que Deus está fazendo na tua vida, na tua história. Aleluia. A palavra do Senhor fala de pecado, transgressão e iniquidade. Vamos entender o que é um, o que é outro?
Pecado. Ato cometido contra a lei de Deus através do corpo. Isso é pecado. Tudo que você comete contra a lei de Deus com o seu corpo, isso é pecado. Transgressão é o ato de desobedecer à lei de Deus, mas de forma consciente. Você sabe que a palavra de Deus diz para você não fazer aquilo, você vai lá e faz. Isso é transgredir a lei. É pecado também. Transgressão. Iniquidade é a degradação moral, o desvio consciente das práticas do bem, para fazer de forma consciente o mal. Você sabe que o mundo oculto hoje, ele está declarado no mundo inteiro. O que tem de pessoas deixando igrejas, provavelmente evangélicas, deixando de ser filhos de Deus para ser filhos de Satanás, indo para Ubanda, Candomblé, espiritismo. Hoje está uma debandagem gigantesca. Amém? Isso é a iniquidade. Deus vai cobrar. Sabe por quê? Porque ele cobrou de Israel, o seu próprio povo. Quando o povo pecava em transgressão, iniquidade ou próprio pecado diante de Deus, Deus jogava eles abaixo de servidão. Foi assim que eles foram escravos no Egito. Foi assim que eles foram escravos na Babilônia. Foi assim que lá em Juízes 11, ali, o povo inimigo colocou o povo de Israel em cavernas, na montanha. Sabe por quê? Porque eles deixaram a iniquidade entrar, o pecado entrar, a transgressão entrar. Toda vez que o homem, conscientemente da palavra, ele anda por caminhos errados, Deus vai tirar tudo que ele tem. Deus vai permitir que ele vá para baixo de servidão, seja escravo do diabo, para ele aprender. Deus só não deixa o diabo tirar a vida dele, mas Deus leva ele para o deserto para ele aprender. Quem está entendendo, diga amém. Então ser filho de Deus não é só um status. Ser filho de Deus não é para você se vangloriar, não. É para você saber que você tem deveres e compromissos que são em primeiro lugar da sua vida. Acima de tudo na sua vida, primeiro compromisso com Deus. Amém, Jesus? Entenda o nome de Jesus. Olha que João continua dizendo. Aleluia. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Meu irmão, como é que pode alguém nascer de Deus e viver pecando? Não tem como. Porque você se torna filho de Deus. Amém? E filho, o bom filho, ele ama o seu pai. O bom filho ama o pai e dá sua vida pelo pai. Sim ou não? O mau filho não. O falso cristão não. Mas o verdadeiro filho, ele ama o pai. O verdadeiro filho, ele pode até errar, como o filho pródigo errou. O filho pródigo errou, mas ele amava o pai. Lá, na mão de Satanás, ele se lembrou: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Até na casa do meu pai, até os funcionários, os jornaleiros dele, tem comida e eu aqui padecendo de fome. O filho pródigo era um bom filho, mas ele errou.
Nós erramos. Mas o que nos faz ser filho é que nós reconhecemos o erro. É que nós reconhecemos o erro e falamos assim, não, eu errei. Não. Nossa, onde eu estava com a minha cabeça, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso e não volto a fazer mesmo. O filho pródigo nunca mais saiu da casa dele do jeito que ele saiu. Nunca mais. Ele se arrependeu, voltou para a casa do pai, porque ele era filho. Quem está entendendo, diga amém? E o pai estava esperando por ele. Quando o filho pródigo foi avistado pelo pai, o pai não aguentou, foi até ele, o abraçou, o beijou. O filho, em arrependimento profundo, disse: pai, aceita-me de novo, nem se for para ser o seu trabalhador, seu empregado. E o pai fala para ele: não, você é meu filho. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Errou. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. E não pratica mais. Porque foi isso que Jesus disse àquela mulher que foi pega em adultério. Os fariseus trouxeram aquela mulher diante de Jesus. Jesus estava ali tranquilo, em espírito com o Pai. O diabo veio perturbar Jesus. Trouxeram a mulher, jogaram ela perto de Jesus, no chão. E falou: Rabi, sua mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. Se verdadeiramente ela tinha sido pega em adultério, se verdadeiramente ela tivesse em adultério, qual era daqueles homens que estavam adulterando com ela? Não aparece. Só aparece ela, armadilha para Jesus. E eles falam: pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz disso? Jesus não responde palavras. Por quê? Porque o Jesus em espírito sabe que aquilo é uma armadilha para ele. Estão tentando prendê-lo, matá-lo. Covardes. Mas depois ele fala: Jesus, o que o Senhor vai nos dizer? Então Jesus engrossa com eles e fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos aqueles homens sabiam que eles tinham pecado. Todos aqueles homens sabiam que eles eram errados, que eles não tinham moral. Jogaram a pedra. E a Bíblia diz, que desde os mais velhos até os mais novos. E foram embora. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou e falou: Senhor, eu não os vejo mais, nem eu vou te condenar. Mas uma coisa eu te digo: vai e não faça mais. Jesus perdoou ela. Assim como Jesus perdoou você nessa noite. É por isso que você está aqui, porque Jesus perdoou você. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui completando 30 anos pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque Ele me perdoou. Aleluia. Eu tenho consciência. Se Jesus não tivesse me perdoado, o meu pai, a minha mãe já teriam me enterrado. Eu já teria descido à sepultura. Escapei da morte algumas vezes. Eu estava até contando esse testemunho com uma pessoa. Um dia eu saí e fui para trás do cemitério, que eu morava ali no Pedregulho, na rua Ari Barroso, uma travessa da Guaicurus com a Guaranis. E eu saí um dia de casa para cometer coisa errada. E quando eu cheguei ali atrás do cemitério, eu só escutei o barulho. Não sei nem de onde veio. Foram 3 tiros. Os 3 tiros pegou na parede do meu lado, mas não me atingiu. Eu fiquei tão desesperado, a ânsia da morte. Você saber que vai morrer é uma coisa terrível. Irmão, tinha um muro de quase 4 metros de altura. É claro que eu não tinha esse corpo hoje, né? Senão eu derrubava o muro.
Eu não escalava ele, eu derrubava. Irmão, 4 metros de altura, fala para mim do jeito, rebocado. Não sei do jeito que eu subi. Mas eu subi. E quando eu caí do outro lado, o diabo queria me matar naquele dia, irmão. Eu caí dentro de uma sapata. Estava fazendo um prédio ali. Eu caí dentro de uma sapata. Eu fui até aqui de barro. Até aqui de barro. Irmãos, um ferro da sapata subiu aqui. Outro ferro da sapata cortou minhas costas. Ferro dos lados. Mas nenhum ferro atravessou eu. Eu saí dali aquele dia. Voltei para casa 3 horas da manhã com barro até o pescoço. Minha mãe falou: misericórdia, menino, o que você está fazendo na sua vida? Onde é que você estava desse jeito do sujo de barro? Eu não tive nem palavras para falar para minha mãe. Nem para inventar, nem mentira. Eu não tive. Só que ali, meu irmão, minha mente começou a trabalhar. Eu falei: não, isso aí não é vida. Isso aí não é vida. Eu preciso sair dessa. E a partir daquele momento, irmão, eu permiti que a palavra de Deus entrasse no meu coração. Amém, Jesus? Então eu quero que você entenda uma coisa. Você não é filho de Deus por acaso. E nem por acidente. Porque não foi pela força do homem. E muito menos por alguma condição sanguínea. Foi pela vontade de Deus que você se tornasse filho dele. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos continuar. Aleluia. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmão, é nítido na sociedade saber quem serve a Deus e quem serve o diabo. É fácil você enxergar, fazer distinção. Quando eu aceitei Jesus, há 30 anos atrás, crente era crente mesmo. Até no jeito de vestir. Até no jeito de vestir. Você via, aquele lá, irmão. Aquele lá, irmã. Você via. Hoje, irmão, hoje está tudo junto. Não que eu prego uso e costume, não. Uso e costume não vai salvar ninguém. Mas pudor, respeito, temor, faz parte da vida de um filho de Deus. Mulher de Deus não vai andar de qualquer jeito para a rua mostrando o corpo dela. Homem de Deus não vai andar de qualquer jeito para a rua. Quem está entendendo, diga amém. Mas hoje não, hoje está tudo junto, misturado. É um tar hoje, meu irmão, de gente que está dentro da igreja, colocando piercing, fazendo tatuagem, sabe? E fala que é filho de Deus, irmão. E fala que é filho de Deus. Não, na minha igreja pode. São falsos cristãos. Amém? Aqueles cristãos que gostam, né? Precisamos fazer a diferença, irmão. Irmãos do céu, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Jesus está voltando. Não podemos nos enganar. Viver, sabe, de uma maneira, não, eu vivo desse jeito mesmo. E que Deus, que me aceite assim. Irmãos, você sem Deus, você não é nada. Mas Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Para de se enganar. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, que não pratica a justiça, não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Há muitas maneiras de fazer o bem para as pessoas, mas tem muitas pessoas que não fazem nem isso, nem o bem. Nós precisamos, irmão, entender que se Jesus amou, nós também precisamos amar. E quando nós nos colocamos dentro da palavra de Deus, nós temos que cumprir a palavra de Deus, não ser meramente ouvinte. Que palavra linda! Foi profundo agora.
mas essa palavra não fazer parte do seu dia a dia, do seu andar, do seu caminhar, do seu se expressar. Então nós precisamos fazer o que Jesus fez. E olha aqui o que diz aqui, ó. João 1,12. João 1,12, que é essa palavra profunda, mas eu quero que você analise ela comigo. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, todos que receberam quem? Jesus Cristo. Como? Como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus deu o poder. Entenda isso. Foi o poder de Deus que fez nós aqui nos tornarmos filhos dele. É pelo poder de Deus que você se tornou filho dele. Quem está entendendo, diga amém. O poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos, sabe por quê? Porque nós somos os gentios. Nós somos os gentios. Paulo foi o pregador dos gentios. Jesus veio para Israel, nós sabemos disso. Os judeus é o povo santo. Mas eles não aceitaram Jesus. Estão esperando até nos dias de hoje o Messias. Mas nós cremos. E bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Somos nós nessa noite, aleluia, que estamos aqui, aleluia. Nós não vimos Jesus, nós não tivemos contato com Ele como eles tiveram, mas nós cremos que Ele é o nosso Deus. Então é Deus, através do seu poder, que nos faz ser filho dele, através da adoção em Cristo Jesus. Jesus vai falar, João vai falar disso mais profundamente em João 15, dizendo que Jesus é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Todo aquele que não tiver ligado na videira é tirado fora, jogado para ser queimado no fogo do inferno. Ser ligado na videira significa é aquele que vive a palavra, é aquele que obedece a Jesus, é aquele que se padece como Jesus se padeceu, é aquele que bate no peito e dá exemplo aonde quer que ele vá, que ele é o verdadeiro filho de Deus. Anda de cabeça erguida na sociedade, porque não deve nada para ninguém. Eu ando de cabeça erguida, onde quer que eu vá? Devo nada para ninguém. Tem um monte de gente que não gosta de mim, mas não gosta de mim porque eu falo a verdade, porque sabe que eu não aceito coisa errada. Um dia, quando eu ainda era pastoreado, sou ainda hoje, mas pelo próprio Senhor Jesus. Mas quando eu era submisso a um pastor, uma vez uma irmã falou assim: pastor, não deixa mais ser irmão e pregar lá na congregação não. Aí o pastor falou assim: mas por que ele não pode mais ir lá? Porque ele fica falando do pecado dos outros. Aí o pastor chamou eu e falou assim: pastor, o senhor está sabendo de alguma coisa que aconteceu na congregação? Alguém está em pecado lá, dessa forma, assim, se assado? Eu falei: não. Ah, então o Espírito Santo revelou para o senhor, tem uma irmã aqui que não quer que o senhor vá mais lá. Porque o senhor está revelando o pecado dos outros. Eu falei: é assim que os filhos de Deus fazem. Deus usa a vida deles. Amém? Para nós encerrarmos aqui, João ensina que a verdadeira condição de ser filho de Deus não vem por herança de sangue, ou do esforço do homem, ou da vontade do homem, mas é um direito concedido por Deus, pelo seu poder, a todos que aceitaram a Jesus Cristo, o seu Filho amado, como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então tem um monte de gente lá. Se você sair agora na porta da igreja, a primeira pessoa que passar ali, você é filho de Deus? É claro que eu sou. Mas você já aceitou Jesus? Não.
são enganados. Acham que tem a proteção. Acham que Deus está olhando para a vida deles. Acha que tem Deus na vida, tem nada. Tem nada. Estão sendo enganados. Filho de Deus não fica no bar bebendo. Filho de Deus não fica na internet vendo pornografia. Filho de Deus não fica mentindo. Filho de Deus não pratica injustiça, não fala mal dos outros. Filho de Deus permanece de joelho no chão, orando e intercedendo, dando bom exemplo, pensando para falar, pensando para agir, para não envergonhar Jesus Cristo na sua vida. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. Romanos 8, 16, 17 diz: o Espírito, o próprio Espírito, põe aqui para mim. Espírito com letra? Esse aqui é o Espírito de quem? De Deus, está em letra maiúscula. O Espírito de Deus testifica com o nosso. Esse Espírito está com letra o quê? É o seu Espírito. Então é o Espírito de Deus testificando com o teu Espírito. Então como que você sabe que você é filho de Deus? Porque o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito. Amém? E quem anda pelo Espírito não anda enganado. Quem anda pelo Espírito não é enganado. Quem anda pelo Espírito não anda em mentira. O Espírito de Deus certifica com o teu Espírito que somos filhos de Deus. Nessa noite, no nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus está aqui. E através dessa palavra ele está testificando no teu coração que você é filho de Deus. Então toma cuidado com quem você está se metendo na sua vida. Toma cuidado com as suas amizades. Toma cuidado com quem está perto de você na escola. Toma cuidado com quem está perto de você no curso, na faculdade, no seu trabalho. Toma cuidado, porque se você não tem exemplo para eles, Deus vai cobrar de você. Sabe o que Deus disse para Ezequiel? Quando Deus levantou Ezequiel, era uma calamidade Israel, lá no exílio babilônico. O povo estava totalmente desviado de Deus, na iniquidade, na imoralidade, afundado no pecado. Deus levanta Ezequiel. E sabe o que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel era filho de Deus. Deus disse: Ezequiel, seguinte, se você não for pregar a minha palavra, e se aquele lá morrer sem que a tua palavra tenha chegado ao coração dele, eu vou cobrar o sangue dele de você. Olha o que Deus diz para Ezequiel. Mas se você pregar a palavra e ele continuar andando nos seus caminhos e não te obedecer, eu requererei o sangue do seu próprio sangue. E aí eu digo para você, temos responsabilidade ou não como filho de Deus? Hein? Temos ou não? Temos. Ai daquele que se desviar por causa de você. Ai daquele que não quer vir para a igreja porque conhece o testemunho de vida. Ai de você. Ai de você. Eu ir na igreja? Ó a vida de fulano vai na igreja, ó a vida dele. Ó a vida dela. Ai de você, irmão. Ai de você. Terminando aqui, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Manifestos. Manifestação significa aparecer, reluzir, chamar atenção, ser enxergado por todos. É isso que Deus espera de você. Aleluia, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque os filhos do diabo também se manifestam.
Os filhos de Deus têm que se manifestar. Porque os filhos do diabo se manifestam também. Com seus enganos, com seus falsos caminhos, né? Com as suas ideologias, com as suas falsas teologias, como a teologia da prosperidade. Falsos. Como tem gente caindo na conversa desses homens falsos. Irmãos, esses dias eu voltei para casa mais cedo do serviço e eu passei em frente a uma igreja que está fazendo a tarde da revelação. Você já imagina, né? Tarde da revelação. Ah, o pastor revela até caso conjugal. E ninguém com dúvida não, né? Já faço uma oração para você já. Chama você aqui na frente para orar para você. Amém? Quem é filho, levanta a mão. Se você é filho, Deus vai falar com você primeiro. Se você é filho, o pai não vai mandar mensageiro, não. Amém? Você já viu o pai mandar algum recado para o filho? Só se o filho estiver distante. Em outro país, em outra cidade, trabalhando, não pode ir naquela hora. Mas caso contrário, é o próprio pai que vai falar: vem cá, meu filho, quer falar com você. E é assim que Deus vai te chamar. Quando você tiver com o joelho no chão, cara, na porra, no íntimo do seu quarto, na madrugada. Porque você é filho, Deus vai falar com você. Amém? Vamos terminar aqui, em nome de Jesus, oração passadas. Aleluia. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus. Quem não pratica justiça não é de Deus. Você não pode ser injusto. Você não pode andar em justiça. E nem pode concordar com ela. Você tem que denunciar a injustiça. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. E aí João completa dizendo: nem aquele que não ama o seu irmão. Nós precisamos amar até quem nos odeia. Não deva nada para ninguém, muito menos para o diabo. Porque se você dever para alguém, você vai ter que abaixar sua cabeça. E o homem de Deus anda de cabeça erguida, porque não deve nada para ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.